Eu irei aqui chamar agora a nossa palestrante, para fechar com chave de ouro, Maria Paula Medeiros Gomes Miguel, bacharana em Engenharia Elétrica na Universidade Federal da Paraíba, bolsista em iniciação tecnológica no Laboratório de Microengenharia da UFPB, com estudos na área de colheita de energia térmica e possui interesse em colheita de energia, quasis cristais e IoT. O título da sua apresentação é Plataforma de Emulação Térmica, Instrumentação Física e Instrumentação Virtual no LabVIEW. Maria Paula, já estou te vendo. Microfone ok? Vou ligar o microfone. Pronto, tá ok. Pronto. Boa tarde, pessoal. Vou começar agora a minha apresentação. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Como foi dito, eu me chamo Maria Paula, sou estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal da Paraíba e sou pesquisadora do Laboratório de Microengenharia e vou apresentar agora sobre a plataforma de emulação térmica, tanto a instrumentação física quanto virtual no LabVIEW. A Mariana falou anteriormente um pouco sobre o assunto e eu vou aprofundar um pouco nesse assunto da plataforma. Bom, ao longo dessa apresentação, a gente vai conversar sobre a colheita de energia, sobre os módulos termoelétricos a semicondutor, sobre a plataforma de emulação térmica e sobre algumas aplicações que a gente pode utilizar essa plataforma. Bom, como foi comentado por Mariana, a colheita de energia ela consiste nesse processo de aproveitar a energia ambiente que é convertida em energia elétrica para alimentar dispositivos eletrônicos que são de baixo consumo. No dia a dia, a gente consegue encontrar energia disponível em várias situações, em várias formas, como luz solar, térmica, ondas eletromagnéticas e assim por diante. Então, a colheita de energia, ela explora essas formas de energia que a gente tem no meio ambiente e converte elas em energia elétrica utilizável. Bom, dentre as energias que são disponíveis no ambiente, a energia térmica vem ganhando muita visibilidade, já que a gente pode encontrar ela em vários locais do nosso dia a dia. E a gente pode dizer que nessa colheita de energia térmica, um gradiente térmico, uma diferença de temperatura, ela vai gerar uma tensão elétrica por meio dos efeitos termoelétricos que foram comentados por Mariana. E como também foi comentado na apresentação anterior, o módulo termoelétrico a semicondutor é utilizado nessa colheita de energia térmica. E, no caso, ele é definido como sendo uma associação de N termopares semicondutores, com dopagem do tipo P e do tipo N. No caso, o módulo utilizado atualmente pelo Laboratório de Microengenharia, ele tem 127 termopares. E esse módulo ele pode se comportar tanto como gerador termoelétrico, como refrigerador termoelétrico. No caso do gerador, ele vai ser chamado de TEG, e do refrigerador, a gente vai chamar de TEC. Bom, o TEG, ele é baseado no efeito Seebeck, então ele é capaz de converter calor em energia elétrica. Então, quando a gente aplica um calor através do módulo, em suas faces, né, ele vai produzir uma diferença de temperatura que gera uma tensão elétrica nos cabos desse TEG. Então, dessa forma, é possível a gente perceber que essa tensão gerada vai ser bem proporcional à temperatura que ele está sendo submetida. O módulo que a gente está usando, ele tem um coeficiente de Seebeck de aproximadamente 50 milivolts por grau Celsius. Bom, e quando ele funciona como um refrigerador termoelétrico, um TEC, ele faz o contrário do TEG. Ele é baseado no efeito Peltier, e quando a gente aplica, e ele é capaz de converter energia elétrica em calor. Então, quando a gente aplica uma tensão nos terminais desse módulo, ele vai produzir uma diferença de temperatura nas suas faces, ou seja, uma vai ficar fria e a outra vai ficar quente, como a gente pode ver nesse GIF. Foi aplicada a tensão, a corrente passou, resfria um lado, esquenta o outro. Então, dependendo da forma que você usa esse módulo termoelétrico, ele pode tanto funcionar como refrigerador, tanto como um gerador. Agora eu vou apresentar para vocês a plataforma de emulação térmica que foi falada até agora, eu acho que deve estar meio que, meu Deus, o que é isso? Bom, a plataforma ela faz uma emulação de padrões térmicos. A gente pode dividir a instrumentação dela em duas partes, que seria a parte física e a parte virtual, que ela é feita no LabVIEW. E esse é o diagrama de blocos da plataforma. Bom, como vocês podem ver, o gerador termoelétrico, que é o número 5,
ele se encontra entre duas estruturas simétricas, que são compostas por um cooler, um dissipador de calor, um módulo termoelétrico funcionando como refrigerador e um reservatório térmico, que nesse caso aqui ele é de cobre. E por que que a gente diz que ele é simétrico? Porque essa organização, se você fizer um setinho aqui no meio, um traço aqui no meio, podem perceber que tanto a parte de cima quanto a parte de baixo são iguais, são simétricas, apresentando esses mesmos componentes aqui. E o que que a gente consegue fazer com isso? Bom, com isso a gente consegue submeter esse tag central a uma diferença de temperatura ΔT, que é igual a TP1 menos TP2. Quem é TP1? TP1 é a temperatura desejada na face superior do tag, e TP2 é a temperatura desejada na face inferior do tag. Tag é esse aqui do meio, número 5. Então, a gente chama de ΔT a diferença entre as faces desse tag. Bom, o controle das temperaturas do TP1 e TP2, que estão mostrando aqui, são feitas a partir da utilização de dois controladores fuzzy, um para cada tech. Então, cada refrigerador tem um controlador fuzzy, e isso é aplicado, né, nos techs, e o sinal de atuação é dado de acordo com a temperatura desejada e a temperatura atual do tech. Então, esse controlador, ele analisa a temperatura que você quer ali e quanto ela está atualmente. Para isso, a gente utiliza sensores de temperatura aqui na plataforma. Atualmente, a gente apresenta 4 sensores. A gente olha a temperatura aqui em cima, entre o tech superior e o bloco superior, aqui entre o bloco superior e a face superior do tag, aqui, que seria entre a face inferior do tag e o bloco inferior, e aqui também entre o bloco inferior e esse tag inferior. E, no caso, devido a essa simetria da plataforma, a gente consegue gerar tanto um fluxo de calor de cima para baixo, que é nessa primeira situação aqui, que TP1 tem uma temperatura maior que TP2. Como os techs funcionam como refrigeradores termoelétricos, a gente aplica ali uma tensão, e um lado vai ficar frio, o outro lado vai ficar quente. Então, a gente vai ter esse comportamento aqui. Mas se você olhar apenas o fluxo de calor, seria isso aqui, certo? E a mesma coisa, como ela é simétrica, a gente também pode fazer essa seguinte situação, essa outra situação aqui, que é quando TP2 é maior do que TP1. Então, esse seria o comportamento. Para a gente visualizar isso melhor, nós colocamos um termovisor ali próximo à plataforma e obtivemos essa seguinte figura para mostrar melhor esse fluxo de calor, certo? Nesse caso aqui, a plataforma estava sendo submetida a uma temperatura superior de 30 graus Celsius e uma temperatura inferior de 25. Pode perceber que o bloco superior está ali bem mais quente que o inferior, e da mesma forma que a gente viu no diagrama anterior, aqui em cima fica frio, aqui quente, por causa do comportamento do tech. A mesma coisa acontece embaixo e a mesma coisa aqui. Ambas as situações, o fluxo de calor está sendo de cima para baixo, porque a temperatura do bloco superior está sendo superior. Pronto. Já o controle da plataforma e a medição das grandezas térmicas e elétricas, elas são realizadas por meio de um sistema de controle, que é baseado no software LabVIEW, e na placa de aquisição PCIe 6321 da National Instruments. Bom, o LabVIEW ele é um software de engenharia de sistemas, né, que foi criado especificamente para aplicações de teste, medição, controle, e tem um rápido acesso a hardware e informações a partir de dados. Bom, a partir dele a gente desenvolveu alguns instrumentos virtuais, que nós chamamos de VIs, e eles são responsáveis pela aquisição, controle e visualização de todo o processo. Bom, essa figura aqui, ela mostra a tela principal do nosso primeiro instrumento virtual, foi o primeiro que a gente fez, quer dizer, desde que eu entrei na iniciação científica, esse foi o primeiro que eu trabalhei, e eu vou comentar um pouco alguns outros instrumentos virtuais que a gente fez. Nesse aqui, ele é um pouco mais simples, a gente só consegue visualizar esses 3 gráficos, que seriam a temperatura na face superior do tag, a temperatura na face inferior do tag, e a tensão gerada por esse tag. Já nesse outro VI, a gente utilizou aqui, em conjunto com o LTC 3108, que Mariana apresentou anteriormente, e nesse caso aqui a gente conseguiu ter bem mais informações, que no caso foram a temperatura na face superior do tag, a temperatura na face inferior, a tensão gerada por esse tag, e aqui são algumas saídas do LTC que a gente conseguiu visualizar. Não conseguimos visualizar todas
devido àqueles problemas que Mariana comentou, de acesso, enfim, por causa do fabricante. Então, só conseguimos visualizar essas 4 saídas do LTC. Esse aqui foi um outro instrumento virtual que a gente fez. Esse aqui, ele já é um pouco diferente, foi um gerador de padrões térmicos automatizado. Então, antes a gente jogava os arquivos e ele gerava as curvas. Aqui, no caso, o próprio VI está gerando os padrões térmicos. Você escolhe que tipo de onda você quer, qual o período, qual a quantidade de ciclos, e o próprio VI vai gerar a frequência e o tempo de emulação. Você escolhe a temperatura superior e a inferior desejada, liga os controladores e pronto. E nesse aqui a gente consegue visualizar. Você gera sozinho a onda, você consegue ver a tensão gerada pelo tag, a temperatura nos 4 sensores de temperatura e a corrente e tensão em todos os tags. Esses 2 últimos foram feitos há um certo tempo, há um pouco, na verdade faz pouco tempo aqui no laboratório, e isso incrementou muito na nossa pesquisa, porque a gente consegue analisar o comportamento de cada um dos tags, ver em relação à corrente, tensão, ver o que o controlador está mandando para eles. A gente consegue fazer isso também, ver as 4 temperaturas, então aquelas 4 que eu comentei para vocês naqueles 4 locais, tanto nos tags, na face superior e inferior do tag, no tag inferior. Então, isso aqui possibilitou muitas outras análises. Bom, e quais são as aplicações dessa plataforma? Para que a gente utiliza ela? Ela tem uma aplicação muito ampla, já que dá para fazer muita coisa, e eu citei 3 principais, que são analisar o comportamento dos tags. Então, a gente consegue analisar ali o comportador dos geradores termoelétricos, tanto jogar uma diferença de temperatura e ver que tensão vai gerar. Foi uma pergunta, né, que fizeram agora, em que casa ele vai estar gerando ali. Pronto, é mais ou menos isso. A gente vê na plataforma, a gente consegue ver isso. Você joga ali uma diferença de temperatura, eu quero colocar 25 embaixo e 30 em cima no tag. O que vai acontecer com esse tag? Qual vai ser a tensão gerada? A gente consegue ver isso na plataforma. A gente também consegue agora analisar o comportamento dos tags, dos refrigeradores. Então, se eu jogar uma tensão de sei lá quantos volts, quanto eu vou ter de temperatura, qual vai ser a temperatura nas faces do TEC. E outra coisa que a gente pode fazer é uma análise do comportamento térmico de diferentes materiais. Como eu mostrei no diagrama, a gente tem 2 reservatórios térmicos na plataforma, e em pesquisas anteriores aqui do laboratório, a gente decidiu trocar aqueles blocos de cobre, trocamos por blocos de cobre com revestimento quase cristalino. Isso rendeu um artigo que foi aceito no DSMTC 2022, vai ser publicado, vai ser apresentado semana que vem. E então também é possível analisar materiais e não só os módulos termoelétricos. Queria mostrar agora para vocês um pouco a plataforma. Isso aqui está acontecendo em tempo real, gente. Esse aqui é um dos viés que a gente utiliza na pesquisa. Aqui a gente consegue ver a temperatura superior, a temperatura inferior, a temperatura nos 4 sensores. Esse aqui eu liguei faz um tempo, está rodando aqui. A tensão gerada por esse tag, a tensão nos refrigeradores termoelétricos, a corrente. E agora vamos brincar um pouco para vocês entenderem melhor esse funcionamento. Eu quero que troque agora, eu vou colocar na temperatura, eu quero que a face superior do tag esteja em 25 graus. E eu quero que a face inferior esteja em 30. A gente só coloca aqui, eu vou dar uma limpada nesse gráfico para a gente ver melhor o comportamento dele. E aqui, ó, como a gente pode ver, os tags, eles vão começar a mudar suas temperaturas para fazer com que a face do tag chegue nessa temperatura que a gente quer, que a gente setou aqui. E agora é só esperar a plataforma trabalhar. Como vocês podem ver, isso aqui, termicamente falando, é muito rápido, então a plataforma logo que foi criada no laboratório, foi considerada uma criação muito boa, vamos dizer assim. Deixa eu limpar isso aqui também, para a gente conseguir ver direitinho esses sensores. E aí, enquanto vai mudando a tensão, ou a temperatura sendo aplicada nesse tag, vai mudando a tensão gerada por ele também. Porque, como eu disse, a tensão gerada ela vai ser proporcional à temperatura que ele está sendo submetido. Vamos ver se ele já chegou na temperatura ideal. Ó, tá chegando. Pronto, então nesse caso aqui, o que aconteceu? A gente setou que queríamos 25 graus na temperatura superior
do tag e 30 na inferior. A plataforma com os refrigeradores termoelétricos foi alterando isso até que isso acontecesse. Pronto, chegamos em 25 graus ali, 30 embaixo. Aqui, ó, o sensor de temperatura que olha todos os blocos, todos aqueles pontos que eu ressaltei. E aqui a tensão gerada. Bom, pessoal, essa foi a minha apresentação. Aqui tem todas as mídias do Laboratório de Microengenharia. Sigam a gente no Instagram, no LinkedIn, podem mandar e-mail. Aqui está o meu e-mail e também meu LinkedIn. E qualquer dúvida, só perguntar agora.